gente, eu passei as 2 últimas semanas sem postar nada, né? Porque as crianças ficaram doentes, uma atrás da outra, juntas, e eu não consegui parar, gravar e criar conteúdo. E eu quero, inclusive, falar sobre isso com vocês, porque muitas vezes a gente fica esperando o cenário ideal, perfeito, a vida perfeita, o momento ideal, pra gente poder fazer as coisas acontecerem. E a verdade é que talvez a vida nunca vai ser ideal da forma que a gente gostaria. E a gente tem que se adaptar e fazer o que dá pra ser feito com o que nós temos em mãos. Então, assim, claro que eu gostaria de, sabe, ter mais tempo, disponibilidade pra gravar pra vocês vídeos sentada, arrumada, num cenário legal. Mas nem sempre vai ser possível. E tem um canal que eu tô acompanhando aqui, que eu acho que é Yasmin o nome dela, gente. Eu nem tenho certeza do nome, mas que ela grava vídeos, eu comecei a acompanhar faz pouco tempo. Assim, na rotina dela, fazendo as coisas em casa, cuidando das crianças, ela vai batendo papo. E eu tô gostando muito de acompanhar ela. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pra quem quiser conhecer o canal dela também. E aí, assim, deu uma luzinha de, tipo assim, eu posso fazer isso também, não preciso deixar de gravar pro canal, porque não está sendo feito da forma ideal que eu gostaria. E assim, eu vou trazer vocês pro meu dia a dia, conforme eu faço as coisas, eu vou compartilhando com vocês, minha rotina, batendo papo com vocês enquanto eu faço as coisas. E é isso. E hoje o Isaac acordou um ruinzinho, tadinho. Ele já acordou não muito bem, tá vomitando, nada para no estômago. E aí eu tô fazendo uma sopinha aqui pra ver se ele consegue comer e se sustenta ele, né? Mas... E aí a gente vai conversando enquanto isso. Eu fiquei de gravar alguns vídeos pra vocês, um deles era respondendo perguntas que vocês fizeram lá no Instagram pra mim. Gente, assim que eu coloquei a caixinha foi quando as crianças começaram a ficar doentinhas e eu comecei, né, e eu precisei deixar algumas coisas de lado, porque obviamente minha prioridade são eles, é cuidar deles. E acabou que eu não salvei as perguntas da caixinha, teve muita pergunta legal lá, e eu acabei não salvando. Mas eu lembro algumas perguntas. E aí, inclusive, de fundo terá as crianças, então vai ter brincadeira, vai ter briga, talvez. Vocês vão ouvir as crianças de fundo, vão ouvir o dog que tá ali, ó, o nosso cachorro, tá ali na janela me olhando. E eu vou conversando com vocês. E eu lembro de algumas perguntas, então eu vou respondendo aqui mesmo, não tendo salvas perguntas pra colocar aqui, eu me lembro de algumas e eu vou colocando aqui pra vocês. E vou respondendo pra vocês enquanto eu preparo, enquanto eu corto os legumes da sopa. Uma das perguntas que eu recebi lá foi sobre minha saúde. E eu tenho recebido bastante mensagem de vocês, porque eu tenho compartilhado algumas coisas lá no Instagram a respeito disso, né? E foi sobre a minha saúde, como tá. No começo do mês, do ano passado, eu tive uma consulta com o meu médico, depois de fazer um exame muito importante lá. E graças a Deus nós encontramos, o médico conseguiu encontrar o problema da minha saúde. Eu sinto muitas dores. E o médico conseguiu encontrar o problema da minha saúde. E eu não vou falar sobre isso agora detalhadamente, não vou me aprofundar nisso agora, porque nós já temos um caminho, nós temos uma resposta, temos o que será feito. E eu vou compartilhar mais no futuro, não sinto vontade de falar abertamente muito sobre isso agora. Mas graças a Deus nós temos uma resposta, nós temos um caminho e em nome de Jesus esse caminho vai trazer uma nova vida pra mim, vai me devolver qualidade de vida, vai me trazer aquilo que eu espero por tantos anos. Então, enquanto as coisas não se resolvem, eu sigo vivendo um dia após o outro, alguns dias mais tranquilos, outros muito difíceis. Essa semana mesmo tem sido uma semana bem difícil na minha saúde, mas o Senhor tem me sustentado e no fim é isso que importa, né? É ter o sustento do Senhor e saber que com Ele nós vencemos todos os dias e é viver um dia de cada vez. Outra coisa que perguntaram bastante lá também foi sobre como foi o meu encontro com Jesus, como que eu conhecia Jesus. Eu vou tentar resumir porque a história é longa, mas a minha mãe se converteu quando eu tinha cerca de 3 anos, não sei se já tinha 3 anos ou estava perto de completar 3 anos. Ela conheceu o Evangelho, se converteu e desde então ela me criou na presença do Senhor. Então, desde pequena, eu vou pra igreja, desde a idade da Sara, assim,
Mas meu encontro real com Jesus, que foi o momento em que eu conheci Jesus verdadeiramente e entreguei minha vida a Ele, foi na minha adolescência. Eu me batizei com 12 anos, então assim, eu cresci na igreja, fui ensinado sobre o batismo, sobre a vida com Deus e tudo mais. Mas eu tive um real encontro com Jesus na minha adolescência. E foi um período em que eu realmente encontrei o Senhor. Foi na minha adolescência. E foi quando eu realmente me apeguei ao Senhor e não saí mais da presença dele. E assim, não tem nada nesse mundo que me atraia mais, não tem nada nesse mundo que me chame a atenção. A partir do momento que eu tive um real encontro com Jesus, que entreguei a minha vida verdadeiramente para o Senhor e entendi quem o Senhor era e o que Ele tinha para minha vida, eu nunca mais me desviei do caminho, eu nunca mais me vi tentada a uma vida longe da presença do Senhor. Então, assim, bem resumidamente, foi isso. Claro que se for contar detalhadamente, tem muitas coisas, né, pra contar, pra compartilhar. Mas é isso. Graças a Deus eu encontrei o Senhor, graças a Deus eu me rendi ao chamado dele, ao propósito dele pra minha vida. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não consigo me imaginar longe da presença do Senhor, eu não consigo me imaginar sem o consolo do Espírito Santo, sem o cuidado de Deus, sabe? Sem a presença dele. E glória a Deus por isso. Outra pergunta também que teve bastante foi do porquê eu decidi não mostrar mais as crianças da internet. E perguntaram bastante sobre isso, sobre o porquê que eu parei de mostrar as crianças da internet. E por que eu tomei essa decisão? Nós estamos diante de um mundo mau, caído. E a internet, ela tem crescido muito, ela tem avançado muito. O acesso à nossa vida tem se expandido de uma forma incontrolável na internet. As pessoas têm compartilhado suas vidas e intimidade de uma forma descontrolada na internet. E já fazia um tempo que eu sentia essa vontade de mostrar as crianças, que aí eu não mostrava e de repente mostrava de novo. Até que eu bati o martelo de que a partir desse ano eu não iria mostrar mais o rosto delas. Eu já não compartilhava muitas coisas sobre elas, né? Eu sempre preservei a intimidade delas. Peraí que eu acho que tem entrega. Chegaram algumas coisas pra mim que eu comprei na internet. Mas continuando. Eu sempre busquei preservar a intimidade das crianças, nunca expus vulnerabilidades delas, nunca expus momentos de fragilidade delas, elas chorando. Então eu sempre busquei preservá-los ao máximo quanto a isso. Mas eu comecei a me incomodar com mostrar o rosto delas e mesmo sendo de forma controlada, sabe? E aconteceu alguns episódios de aparecer uns perfis um pouco esquisitos, curtindo postagens minhas no Instagram e principalmente postagens das crianças, e eu sempre bloqueei. Acho que eu gostei de uns 3, 4 perfis assim, que obviamente bloqueava imediatamente. Mas isso começou a me incomodar muito. E aí eu decidi que esse ano eu não iria mais mostrar o rosto deles. É uma decisão para a vida toda? Talvez. Pode ser que mês que vem eu decida voltar a mostrar eles. Não posso dizer que é para sempre, porque a gente não conhece o amanhã. Mas eu decidi preservá-los. É uma decisão que eu sinto paz. Eu não estava sentindo paz, mesmo mostrando um pouco deles. Mas essa é a decisão que eu sinto paz no agora. Então no agora essa é a minha decisão. Um dia eles vão crescer e eles vão estar dispostos, se eles quiserem. Mas no momento é isso. E eu vejo muitas pessoas, né, que deixam de mostrar os filhos e uma das razões, eu não quero que meu filho no futuro se sinta mal porque eu mostrava ele e ele não tinha o poder de decisão. E assim, eu nem penso muito nisso. É mais pela segurança deles mesmo. A gente não sabe quem tá aí na internet, a gente não sabe a índole das pessoas. Então eu decidi preservá-los. Acredito que estou certo? Não sei. Acho que estou, porque a decisão que eu tomei baseada no que eu acho certo. Mas se você mostra os seus filhos e você sente paz nisso, tudo bem. Eu só não concordo com a exposição exagerada das crianças, de mostrar a intimidade. De mostrar a intimidade das crianças, a fragilidade das crianças. Sabe? Eu acho que as pessoas estão perdendo a mão nisso. E assim, criança engaja muito e vende muito. É muito mais fácil fazer dinheiro mostrando a criança na internet. É muito mais fácil alcançar um engajamento maior mostrando a criança na internet. Porque criança é fofinha, criança chama atenção, criança é engraçadinha.
Mas eu não me sinto bem com isso, não me sinto bem usando os meus filhos como um produto que eu tô vendendo ali na internet. Eles não são uma ferramenta para o meu engajamento aumentar, eles não são uma ferramenta para eu conseguir mais dinheiro. E se for para eu ter engajamento, vai acontecer porque é a vontade de Deus que o meu perfil cresça. Se for para eu ter mais dinheiro com o trabalho na internet, vai acontecer porque é o plano de Deus para que aconteça, não porque os meus filhos serão uma das ferramentas que eu vou usar. E é isso, gente. E teve outras perguntas muito legais, mas eu simplesmente não me lembro. Eu sei que tinha perguntas também perguntando sobre a rotina. Não lembro ao certo como que era a pergunta, mas tinha perguntas falando sobre rotina. A minha rotina atualmente com as crianças é assim, rotina da noite. Eu sou muito criteriosa com a rotina da noite das crianças, sou chata com isso. Porque pra mim é muito importante que eles durmam bem, durmam no horário. E aqui em casa eles dormem em torno de 7h30. Muito raramente eles passam das 8 quando estamos em casa. Quando tem algo da igreja, algum evento em família, aí eles acabam dormindo mais tarde mesmo. Também não sou tão rígida nesse ponto, sabe? Já vi pessoas que deixam de ir no culto porque a criança não pode perder a rotina da noite. Pessoas que deixam de estar com amigos e família porque a criança não pode perder a rotina da noite. Não sou a favor disso. Então aqui em casa eu flexibilizo dessa forma. Então a rotina da noite geralmente acontece muito certo. Eu tento seguir o máximo possível de uma rotina ajustada, porque eu funciono muito melhor com rotina. Então eu tento flexibilizar bem quanto a isso. Tá bom, eu tento flexibilizar bem quanto a isso, né? Mas eu tenho que seguir uma rotina, porque a rotina vai vir pra mim, a criança precisa dessa previsibilidade. A criança funciona muito melhor com uma rotina, né, certa e tudo mais. Então, assim, pela manhã, como eles dormem cedo, eles costumam acordar ali pelas 7 horas. Hoje mesmo, era 6 e pouco, estavam o Isaac e o Lucas acordados. Eu prefiro assim, eu prefiro que eles acordem cedo, e muitas vezes eu, mesmo sem querer levantar, eu tenho que levantar por causa deles, do que eles virem dormir 11 horas da noite, meia-noite. Isso é inadmissível pra mim na rotina dentro de casa. Claro que quando eles vão dormir nas avós, acaba deles irem dormir mais tarde, mas eu também não me importo, porque não é rotina isso, e eles estão lá pra aproveitar mesmo a casa da avó e tudo mais. Então eu tenho que seguir essa rotina grande. Eles acordam, a gente toma café da manhã, e como eles estudam no período da tarde, a Sarah e o Isaac, eu tenho que fazer tudo ali no período da manhã, né? Então, quando eu preciso fazer o almoço, a comida pronta, umas 10 horas eu já começo a preparar tudo, pra até as 11 estar tudo pronto, e eles almoçam entre 11 e 11h30, para eles comerem com calma também. E aí, meio-dia, eu já cuido de arrumar eles, arrumar a lancheira, e eles entram 1 hora na escola. No período da tarde, quando está tudo ocorrendo bem, o Lucas não tá doentinho, não tá precisando mais de mim, eu cuido mais das coisas da casa. E geralmente quando eu vou lavar roupa, eu começo a lavar pela manhã também, pra tentar até de tarde, até terminado tudo, pra não ficar preso ali, cuidando da roupa até de noite. Então, 7 horas cortam a água, então não dá pra lavar até a noite as roupas, né? E aí, essa é a rotina que eu sigo. Eles saem às 5 da escola. Quando eu chego em casa, eu deixo eles assistirem um pouco, deixo o Isaac jogar um pouquinho. E aí, pelas 6, entre 6 e 6h30, eles jantam. E entre 6h30 e 7 horas, eu dou banho neles e a gente começa a rotina da noite, né? Sempre que não tá uma loucura, eu gosto de ler um livro pra eles à noite. Não é todo dia, rigorosamente, que isso acontece. Gostaria, mas tem dias que, por exemplo, o Lucas tá precisando muito mais de mim. Eu não consigo tirar esse tempo ali pra poder ler com eles. Tem a questão da minha saúde também. Muitas vezes eu preciso que eles durmam pra eu conseguir me aquietar um pouquinho mais, repousar um pouco mais. Mas, no geral, é isso que acontece na nossa rotina. Eu acho muito importante a rotina acontecer, pelo bem deles, pelo nosso bem, né, meu e do Thales, tanto como casal como indivíduos. E eu tenho tentado ajustar melhor a minha rotina individual também. Então, eu tenho tentado ir dormir mais cedo. Eu coloquei ali um limite para eu dormir até umas 10 horas, sempre que possível. Claro que vai ter dias que isso não vai ser possível, porque também está fora de casa.
ou porque teremos que resolver algumas coisas da vida mesmo dentro de casa, e tem as crianças, às vezes pode precisar, luquinhas, mas assim, nos dias possíveis, a minha meta é de dormir ali entre 9h30 e 10 horas, para no outro dia estar melhor, porque é muito importante, uma boa rotina de sono até pra gente, né? E a minha saúde, eu percebo que quanto pior eu durmo, mais afetada a minha saúde fica. Então eu tenho que ter esses cuidados também. Então, assim, no geral, resumidamente, é isso que acontece na nossa rotina. Tinha outras perguntas lá muito legais, que eu lembro que tinha muitas perguntas legais. Falei, nossa, eu não lembro, gente, então eu não vou conseguir responder aqui pra vocês. E é isso. Queria lembrar de mais perguntas pra responder aqui pra vocês, mas não consigo me lembrar. Depois, futuramente, eu abro outra caixinha pra vocês colocarem as perguntas. Aí eu faço um vídeo focado nisso, de responder as perguntas e salvo as perguntas mesmo pra responder vocês. Mas por enquanto é isso. Eu vou terminar aqui de cortar os legumes, de preparar a sopinha das crianças. O Isaac tá aqui, né, meu amorzinho? Vai melhorar em nome de Jesus, né, filhão? Vai melhorar em nome de Jesus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Super improvisado, mas eu pretendo trazer um vídeo mais improvisado, mais rotina, mais vida real, assim, pra vocês. E é isso. Me digam se vocês gostaram dessa estrutura de vídeo. Eu tô com algumas ideias, porque eu quero ficar aqui no YouTube, não quero abrir mão do YouTube. Mas eu preciso pensar em formas possíveis, né? E assim, gente, a nossa vida tá dando um giro esse ano. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida que envolve a minha saúde, que envolve nossa vida pessoal, como família. Coisas boas, graças a Deus. Mas assim, tá uma loucura a nossa vida. E eu vou voltar aqui pra contar pra vocês. Provavelmente no final do ano eu venho contar o que a gente tem vivido e as coisas que tem nos acontecido. Mas isso também tá demandando muito de mim, né, a rotina. A casa tá assim, virada, muitas coisas pra fazer, pra cuidar. As crianças, né, não é fácil cuidar de 3 crianças, casa, marido, eu mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo.